Olá! Nosso entrevistado hoje é o filósofo, escritor e professor Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé é doutor em filosofia pela USP, com pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv. Ele tem cerca de 15 livros publicados, entre eles O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Luiz Felipe Pondé tem seu próprio canal no YouTube e é um dos mais prestigiados colunistas do jornal Folha de São Paulo. Vamos ver a entrevista. Pondé, é um maior prazer conhecer você. Obrigada por você nos receber aqui no seu escritório, tão charmoso, aconchegante. Amazona, mas é assim para mesmo. Conversar principalmente sobre solidão, que já está sendo considerada uma epidemia silenciosa no mundo, ao ponto do Reino Unido ter criado o Ministério da Solidão para cuidar das pessoas que vivem sozinhas, moram sozinhas ou se sentem muito sozinhas, né? Você acha que isso já está se tornando uma questão de Estado para preocupar assim os governos a esse ponto? Sim, uma questão social, como se fala, que pede políticas públicas, que é o caso do Ministério. Antes a gente precisa esclarecer, antes que alguém comente no seu canal, é evidente que tem pessoas que vivem bem sozinhas. É uma questão de temperamento, de estilo de vida, para não parecer que, a priori, uma pessoa que vive só porque está condenada. Algumas pessoas se dão melhor só por uma questão de temperamento. História de vida, acaba se acostumando. Para não estigmatizar, né, as pessoas, então, né, que vivem sós ou querem morar sozinhas. Então, afora isso não é o tema do Ministério. Não é o tema, não é o problema. O problema é o número gigantesco de pessoas, a maior parte da humanidade não gosta de viver só. O homem é um animal social, né? E busca vínculos, relações, depende dessas relações para se manter vivo. A própria percepção de identidade, de dignidade, de existência, enquanto tal, depende, em grande parte, de vínculos, né? A sociedade, eu acho que tem, no mínimo, duas questões aí. Você tem, primeiro, a longevidade mais ampliada, portanto, as pessoas vivem mais tempo, e os idosos são normalmente pessoas que estão, de alguma forma, mais cansadas das coisas, tem menos, digamos assim, encanto pelo mundo. Os jovens são normalmente mais encantados, mais facilmente encantáveis, inclusive. Então você tem uma longevidade mais ampliada na população, principalmente nos locais onde a condição de vida é melhor, e aí você tem um vínculo que é mais idosos, maior longevidade, acompanhado de famílias mais atomizadas, maior individualismo na sociedade, mais pessoas tendo dificuldade de estabelecer vínculos afetivos, portanto as famílias são diminuídas. Você tem as mulheres que sempre foram um pilar no cuidado com os idosos e com os pais. Quando as mulheres têm opção, elas vão trabalhar, elas vão se envolver em atividades produtivas. Com isso, elas têm menos tempo para se ocupar com os idosos e com os pais, e ao mesmo tempo elas têm menos filhos. Na medida que elas têm menos filhos, têm menos jovens, portanto, famílias menores. Então você disse que os jovens, eles se adaptam, né, ao novo. Gostam do novo, são atraídos, encantáveis pelo novo. E exatamente ao contrário disso, os idosos têm aquela coisa da nostalgia, né? Eles não aceitam o novo, a novidade, como uma coisa boa para eles, não é isso? Então, haveria também que o idoso que quer se integrar socialmente se proponha a ser mais amigo do novo, não é? Aceitar as novidades. Sim, Como ele é poderia ser obrigado. feito isso? Ele é obrigado. É obrigado no sentido de que muitas pessoas idosas já estão usando o WhatsApp, já estão se comunicando via mídias sociais, e isso é uma ferramenta em algum nível para você fazer com que as pessoas se encontrem. A tendência é que aumente o convívio dos idosos entre eles. Então isso significa
viajar juntos se tem saúde, tem que ter um bom seguro-saúde, um bom sistema de medicina social que cuide dessa saúde para propiciar aos idosos, seja a possibilidade de permanecer ativos profissionalmente, dependendo da atividade profissional que eles têm. A gente sabe que no mundo como o nosso, o trabalho é um vínculo fundamental, inclusive do ponto de vista social. Porque você trabalha, você estabelece relações, então é possível que em alguma medida você tenha mais idosos envolvidos em atividades de trabalho, na medida em que eles podem ser ainda produtivos, porque tem mais saúde. Mas a maior parte provavelmente vai ficar ocupado com atividades de lazer, se tiver atividades de lazer para eles. Mas eu acho que na medida em que você tem uma sociedade mais idosa, há uma tendência de que esses idosos interajam, principalmente se eles não têm famílias que os ocupem. Porque é difícil, né? Uma fase da vida em que se perde poder simbólico, não é? Não poder tem mais, biológico, poder econômico. Então você tem uma espécie de exílio. O idoso é um exilado dentro da própria sociedade. Exilado no sentido de que a sociedade, não, ela no sentido produtivo dela, ela depende mais de pessoas mais jovens. A gente tem números aqui no Brasil, que hoje você tem 8 brasileiros trabalhando para cada aposentado, e em 2060, continuando a progressão demográfica que existe hoje e continuando a longevidade, coisas que não devem mudar, porque o que produz isso é uma estrutura social, econômica e científica, né? Até 2060, você vai ter no Brasil 2,5 pessoas trabalhando para um aposentado. Isso significa que a Previdência vai quebrar logo, todo mundo sabe disso, não é um problema ideológico, ela vai quebrar. Isso significa que a aposentadoria vai ficar cada vez mais tarde, 80 anos, logo. Antes disso você não vai ter direito à aposentadoria. E isso significa que você vai ter uma ampliação da obrigação da pessoa trabalhar mais tempo, né? Inclusive porque o trabalho é um vínculo social fundamental. A gente vê aí que está chegando uma mudança grande, pode não ser uma revolução, mas uma mudança grande. Sem dúvida. E é poder, né? Sem dúvida. Porque o jovem, ser jovem envolve poder, né? Sim. Agora, Pondé, você pensa em você, né? Na terceira idade, você mais velho, como você se programa para isso? Você se preocupa em modificar hábitos, percepções, por exemplo, o desapego, exercitar o desapego, que eu acho uma coisa importante, né, na velhice, porque a gente vai perdendo as coisas. O envelhecimento demanda de você desapego, porque você vai se desapegar, inclusive, da vida, né, do corpo. No meu caso específico, eu tenho uma atividade profissional que é uma atividade privilegiada. Eu posso continuar fazendo o que eu faço por mais 15, 20 anos facilmente. Não é um bailarino, né? Jogador de futebol, ou modelo, né? Ou executivo. Os executivos também têm vida curta cada vez mais. Se você é uma pessoa de 60 anos hoje, 50 anos, não precisa nem ir a 60, e você perde o emprego, nunca mais você consegue emprego. Nunca mais. Assim, você vai ter que ser consultor, entre aspas. Você vai tentar abrir um negócio, se você tiver dinheiro. Você vai ser Uber, se você não tiver dinheiro, né? Então, você tem um número de homens cada vez maior, mais velhos, que vão ser Uber, porque não tem dinheiro para abrir negócio. Esse mercado de consultoria é um mercado saturado, e que o mercado já olha para o consultor como alguém que vai vender alguma coisa que ele mesmo não conseguiu resolver enquanto estava profissional, ativo. Então, você tem profissões que, digamos assim, a condenação ao exílio da produtividade é maior. Como eu tenho uma profissão que não tem essa característica, então eu experimento uma menor preocupação nesse âmbito com a terceira idade. Agora, ao mesmo tempo, se torna claro a necessidade de você se desapegar, no sentido de você não ficar querendo ser jovem. Então, não querer, eu vou exagerar o argumento, mas assim, não querer ficar indo para balada, não ficar enchendo a cara todo dia, não ficar comendo qualquer coisa. Então, a questão do cuidado com a saúde física se torna uma variável importante. Mas visita médicos,
né? Mais exames, que é justamente o que garante a longevidade, em parte, não é só isso, mas em grande parte é isso. Então a terceira idade se impõe como a necessidade de você se desapegar de certas ilusões, e a principal dela é de que você ainda tem muitos anos de vida pela frente. E você acha que é isso, as pessoas querem viver mais? Ah, não tenho dúvida que não querem viver mais. Não tem dúvida. É por isso que quando você fica doente, você se trata até o fim. Tem gente que se trata até depois do fim, exagerando o processo, né? Principalmente pacientes de câncer, né? Então é normal que você queira viver mais. Principalmente quando você tem condições como hoje, você tem cirurgias estéticas, você tem medicação, você tem Viagra, você tem uma série de ferramentas que tornam o usufruto da vida maior. Essa é exatamente a longevidade ativa, que se busca nas sociedades mais organizadas, né? Você poder, porque inclusive é o futuro delas. Se você não preparar a sociedade para ter uma longevidade ativa, essa longevidade vira passivo. E passivo gasta dinheiro, não é produtivo e gera problema. Por isso que você tem que fazer com que os idosos e os longevos sejam mais produtivos e mais ativos. Agora, o desapego na nossa sociedade é muito difícil, porque a sociedade capitalista ela funciona na base do desejo, de consumo. Então, apesar que se fala muito de desapego, o desapego é um tema filosófico desde a Grécia, né, na escola filosófica conhecida como estoicismo, mas é muito difícil o desapego hoje. Apesar que se fala muito, o falar-se do desapego é muito um falar de moda ou vazio, porque a sociedade contemporânea ela funciona criando elementos para você se apegar, para você querer comprar, você querer consumir. Nós temos uma contradição no próprio sistema que produz a longevidade, que é a produção de apego à pesquisa científica, a remédios, a preocupação com a alimentação, a políticas públicas que cuide disso. Então você tem uma contradição na estrutura da produção da longevidade. Assim como a longevidade produz solidão, porque, como a gente falava no começo, você tem uma tendência ao individualismo, à atomização da vida, à diminuição das famílias, as famílias ocupadas com problemas como sobrevivência material, separação de casamentos, lida com os poucos filhos que tem. Há uma neurose muito maior com relação aos filhos hoje do que tinha antes. Como? Porque hoje você tem um ou dois filhos. É a tendência que os pais, eu vejo isso na faculdade, os pais neurotizam os filhos cada vez mais. Os pais têm uma altíssima expectativa com relação aos filhos, esperam que os filhos sejam pessoas evoluídas, o que eles não são. Os jovens hoje estão extremamente preocupados com o mercado de trabalho, não confiam em ninguém, tomam muito ansiolítico, têm muito mais insegurança com relação à vida, são muito mais frágeis nos vínculos, muito mais temerosos. Alguns anos atrás eu fiz um programa na Rádio Bandeirantes, onde eu tenho uma coluna 2 dias por semana há já uns 6, 7 anos, e eu fiz um programa com jovens, que eles escolheram a pauta, e a pauta que eles escolheram foi medo. Olha. Então, assim, tem todo um universo de propaganda sobre a sociedade que é falso. Os jovens não estão bem, não estão seguros, os pais se iludem com relação a isso, os pais protegem os filhos excessivamente, carregam os filhos com projeções narcísicas, no sentido que querem que os filhos resolvam coisas que eles não resolveram, que eles se deem melhor na vida do que eles se deram, o que não é, a priori, uma ideia errada, é uma coisa normal. Mas como agora você tende a ter 1 ou 2 filhos, a capacidade de neurotização deles é muito maior do que quando eles eram 4. Quer dizer que você percebe nos seus alunos mesmo que a cada geração eles estão mais ansiosos? Eu percebo isso num elemento muito evidente que é, eu faço prova oral com os alunos há cerca de 20 anos. E com o passar do tempo, a prova oral se transforma num evento muito mais traumatizante. Porque eles são muito mais ansiosos. Eles têm muito mais medo da atenção. Eles têm uma tendência a ter mais dificuldade de lidar com a atenção. Muitos deles já são medicalizados, já chegam com diagnósticos. Os pais e as psicólogas têm uma demanda de que a educação se acomode a eles, uma demanda com a economia da autoestima deles. Então, o mundo está inteiro decidido a tornar o jovem um frágil. E voltando aos mais velhos, Pondé, para enfrentar esse final de vida, a espiritualidade ajuda? Sem dúvida.
A religião e a espiritualidade, que são conceitos que não são iguais, mas são relacionados, inclusive do ponto de vista da tradição. A boa espiritualidade está sempre vinculada a alguma tradição. A espiritualidade que é de bolso, como existe hoje, pessoas que se convertem ao budismo em 2 dias de workshop, né? Que na verdade não são budistas coisa nenhuma. Mas a espiritualidade que tem algum vínculo com a tradição religiosa, seja lá qual for, normalmente ajuda mesmo. A religião sempre ajudou a viver, porque a religião é uma resposta à falta de sentido da vida. Pessoas que têm práticas espirituais e religiosas normalmente o fazem com outras pessoas. E ao fazer com outras pessoas, convive com essas outras pessoas. Então não há dúvida que a espiritualidade ajuda a viver. Ajuda a morrer, ajuda a fazer amigo, ajuda a lidar com o sofrimento, que é um dos núcleos de origem das religiões, é a lida com o sofrimento. Então, inclusive, mesmo que as religiões sofrem erosão, como elas têm sofrido no mundo moderno, elas continuam existindo. Muito bem, obrigado. Né? Em vários níveis, espiritualidades mais regressivas, mais fundamentalistas, mais fechadas, espiritualidades mais abertas, mais em convívio com as transformações. Fala-se até em espiritualidade, por acaso o livro que eu vou lançar em junho chama-se Espiritualidade para Corajosos, em que eu lembrei aqui, tem um capítulo que fala de espiritualidade da inteligência artificial. Quer dizer, no momento que você vai produzindo inteligência artificial, seguramente, tem até um livro chamado Máquinas Espirituais, que é justamente uma inteligência artificial, facilmente poderá se perguntar qual o sentido da existência dela. E aí ela vai se tornar espiritual. Isso. Luiz Felipe Pondé, muito obrigada pela Obrigado entrevista, pela sua generosidade. Foi um grande prazer. Prazer foi meu. Assunto muito legal. E aí, bacana a entrevista, não é? Então, se você gostou, dá o seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não o fez. É só clicar no inscreva-se aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.